Então, meus amores, com relação às outras impossibilidades de aplicação da manutenção do desenvolvimento do ensino na educação básica, podemos perceber os seguintes aspectos. O que é impossibilitado dessas aplicações são as despesas com aquisição de instrumentos musicais para bandas e fanfarras, despesas com edificação, aquisição de acervo e manutenção de bibliotecas públicas, cunho cultural, despesas com edificação de quadras ou ginásios poliesportivos em praças públicas, cunho desportivos, despesas com festas juninas ou festejos similares, mesmo que organizados e realizados com a participação dos alunos da educação básica cunho cultural. Essas são despesas integrantes do conjunto de ações consideradas, na verdade, essas não são despesas integrantes do conjunto de ações consideradas como de manutenção do desenvolvimento da educação. Então, vamos dar continuidade falando sobre a utilização dos recursos do Fundeb. Regra geral, o recurso será utilizado no exercício financeiro do crédito na conta. Exceção, até 5% dos recursos recebidos podem ser aplicados no primeiro trimestre do exercício seguinte, mediante a abertura de crédito adicional. Assim sendo, o Conselho do Fundeb, com relação à sua obrigatoriedade, esse Conselho vai ter exigência legal, Lei número 11.494 de 2007, deve ser criado de acordo com o previsto no artigo 34, deve ser cadastrado junto ao MEC. Com relação à instituição, por norma legal, decreto ou lei local. Alternativa, criação de Câmara específica no âmbito do Conselho Municipal de Educação, previsto no artigo 37. Assim, o Conselho do Fundeb, com relação ao seu cadastramento, o Conselho deve ser cadastrado junto ao MEC. Para tanto, o MEC disponibilizou formulário para o cadastramento online via internet. E a SEB, que é o Sistema Educacional, de Educação Brasileiro, encaminhou o ofício circular número 17 com as instruções para o preenchimento do sistema e o usuário e a senha para o acesso. Assim sendo, com relação às atribuições do Conselho do Fundeb, vamos ter o seguinte: a atribuição principal diz respeito ao ato de acompanhar e garantir a correta gestão dos recursos, especialmente em relação à distribuição, transparência e aplicação. Atribuições complementares, que é justamente supervisionar o Conselho Escolar, supervisionar a elaboração da proposta orçamentária anual do ente governamental que acompanha. Aí temos aqui esse tópico que vai tratar das prerrogativas do Conselho do Fundeb. Então, os conselhos poderão, segundo o artigo 23, parágrafo único, incisos 1, 2, 3 e 4, apresentar ao Poder Legislativo e aos órgãos de controle e manutenção formal acerca dos documentos do Fundo, convocar por decisão da maioria dos seus membros o secretário de Educação para prestar esclarecimento acerca do fluxo e da execução das despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em 30 dias, requisitar ao Executivo cópia de documentos necessários ao desenvolvimento de suas funções, como, por exemplo, folha de pagamento dos profissionais da educação, realizar visitas e inspetor, AIS in loco. Então, é importante a gente saber desses aspectos
sobretudo aqui com relação às prerrogativas, porque nós podemos perceber aqui que o Conselho pode convocar, por decisão da maioria dos membros, o secretário de Educação para prestar esclarecimento acerca do fluxo e da execução das despesas do fundo. Se essas despesas elas estão realmente sendo aplicadas devidamente, corretamente. Mas, na maioria das vezes, nós que fazemos parte do quadro educacional dos nossos municípios, né, do Estado, a gente não para pensar e nem sequer para conhecer até mesmo os membros que fazem parte desse conselho, para a gente poder, né, cobrar desse conselho essa convocatória, ter mais conhecimento, né, a respeito desta questão. Afinal, nós também somos profissionais da educação e precisamos ter esse conhecimento, né, para podermos ter uma visão bem mais crítica e apurada da situação, para perceber o que podemos e o que não podemos com relação ao Conselho do Fundeb. Então, o Conselho Municipal do Fundeb, ele é composto por, no mínimo, 9 membros, sendo 2 da Secretaria Municipal de Educação, 1 dos professores da Educação Básica Pública, 1 dos diretores das escolas públicas, 1 dos servidores técnico-administrativos das escolas públicas, 2 dos pais de alunos, 2 dos estudantes da educação básica pública, sendo indicado pela entidade de estudantes secundaristas, 1 do Conselho Municipal de Educação e 1 do Conselho Tutelar, se houver. Assim, o Conselho do Fundeb, com relação à indicação e nomeação dos conselheiros, a indicação até 20 dias antes do término do mandato dos anteriores. No caso do representante do Poder Executivo, será indicado pelos dirigentes dos órgãos públicos e das entidades com representação. No caso dos representantes dos diretores, par de alunos e estudantes serão indicados pelas entidades organizadas, que adotarão processo seletivo organizado para esse fim pelos respectivos pares. No caso dos representantes dos professores e servidores, serão indicados pelas entidades sindicais da respectiva categoria. Nomeação ato do Poder Executivo. Então, o Conselho do Fundeb, impedimentos. Quem são as pessoas que não podem integrar, né, o Conselho? Então, não podem integrar o Conselho, segundo o artigo 24, parágrafo 5º, cônjuge e parentes sanguinatários, parentes consanguíneos, ou afins até o 3º grau, ou por adoção do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais. Repetindo, cônjuge e parentes consanguíneos, ou afins até o 3º grau, ou por adoção do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais, tesoureiro, contador ou funcionários de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou controle interno do Fundeb e seus parentes até o 3º grau. Não podem integrar também, né, o Conselho estudantes não emancipados, par de alunos que exercem cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração, ou que prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo. Com relação ao Conselho do Fundeb, que diz respeito às medidas de proteção. Então, os conselheiros são isentos da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações relacionadas ao exercício de suas atividades de conselheiros e sobre pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações. Professores, diretores e servidores de escolas não podem ser exonerados, demitidos sem justa causa, ser transferidos involuntariamente da escola onde trabalham, sofrer falta injustificada
em função das atividades do Conselho, ser afastado involuntariamente e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato. Assim, o Conselho Municipal do Fundeb, com relação à presidência do Conselho, artigo 24, parágrafo 6º, no caso, presidente deve ser eleito por seus pares, representante do governo, gestor, é impedido de ocupar a presidência. A atuação dos conselheiros, nós vamos ver que não é remunerada, é considerada de relevante interesse social com relação à vigência do mandato, no máximo de 2 anos, permitida a recondução por igual período. Assim, nos casos em que não existam estudantes emancipados, entidade estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho com direito à voz. Responsabilidade do Conselho em acompanhar o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Prestação de contas aos tribunais de contas devem ser instruídas com parecer do Conselho. Com relação às garantias, do Conselho do Fundeb, ele vai ter garantia de autonomia, não é subordinado ou vinculado ao Poder Executivo, por exemplo, Prefeitura ou Secretaria de Educação, ou o Conselho Estadual do Fundeb. Isso está no artigo 24, parágrafo 7º. O apoio do Poder Executivo diz respeito ao quê? Que deve assegurar infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das atividades do colegiado. Assim, fiscalização e controle são os órgãos de controle interno, fiscalização e controle do total de recursos do fundo, junto aos respectivos entes governamentais. Tribunal de Contas da União, fiscalização e controle em relação às atribuições a cargo dos órgãos federais. Tribunais de Contas dos estados e municípios, fiscalização e controle do total de recursos do fundo junto aos estados, Distrito Federal e municípios. Temos, então, o papel do Ministério Público diante do Fundeb. Ministério Público dos estados e Distrito Federal. Eles vão atuar na defesa da ordem jurídica, regime democrático e interesses sociais individuais indispensáveis. Ministério Público Federal, defesa da ordem jurídica, regime democrático e interesses sociais individuais indisponíveis, especialmente quanto às transferências dos recursos federais. Com relação ao papel do MEC diante do Fundeb, apoio técnico aos estados, Distrito Federal, municípios, conselhos e instâncias de controle, capacitação dos membros dos conselhos, divulgação de orientações e dados, realização de estudos técnicos com vistas ao valor referencial anual por aluno que assegure qualidade do ensino, monitoramento da aplicação dos recursos e também avaliações de resultados. A disseminação de informações do Fundeb, extrato da conta do Banco do Brasil, membros do Conselho, vereadores, deputados estaduais, Ministério Público e Tribunal de Contas. Aí também tem o site aqui para fazer essas consultas, com relação à conexão Secretaria do Tesouro Nacional, dados mensais, ou Banco do Brasil, dados por data do crédito. E a providência em caso de irregularidades na aplicação de recursos do Fundeb será o próximo estudo.